Escondido por quase um século dentro de um cofre familiar, o Livro Vermelho é uma das obras mais estranhas e enigmáticas já escritas. Suas páginas estão repletas de visões, símbolos e diálogos crípticos que confundem a linha tênue entre a loucura e a genialidade. Que tipo de mente poderia criar algo tão perturbador? E qual foi o preço que pagou por isso? Carl Gustav Jung não era um pensador comum. No início do século XX, ele já havia se tornado um dos psicólogos mais respeitados da Europa e um colaborador próximo de Sigmund Freud. Juntos, eles buscavam desvendar os mistérios da mente humana, mas por trás da calma e da postura analítica de Jung, algo se agitava. Uma tempestade crescente que o levaria aos recônditos mais obscuros de sua própria psique. Em 1913, a realidade de Jung começou a se fragmentar. Ele passou a ter sonhos vívidos e visões perturbadoras. Rios de sangue inundando a Europa, figuras proféticas sussurrando para ele e paisagens que pareciam arrancadas de outro mundo. Ele temia estar perdendo a sanidade. Mas, em vez de fugir dessas visões, Jung decidiu enfrentá-las. Ele mergulharia em seu próprio inconsciente e registraria tudo o que via. O que emergiu dessa descida tornou-se o Livro Vermelho, um manuscrito de extraordinária beleza e terror, repleto de pinturas e reflexões do próprio Jung. Por quase 100 anos, o mundo praticamente nada soube sobre ele, mas em suas páginas jaziam os alicerces das maiores ideias de Jung. O inconsciente coletivo, os arquétipos e o processo de individuação. Hoje, acompanharemos essa jornada através de 3 fases: a queda, a jornada e a revelação. Ato 1. A queda. Capítulo 1. A crise. A decadência de Jung começou com uma ruptura que mudou sua vida para sempre: o rompimento com Sigmund Freud. Durante anos, Jung fora o aliado mais próximo de Freud, chegando a ser considerado seu sucessor, o herdeiro que levaria a psicanálise para o futuro. O primeiro encontro entre eles, em 1907, durou 13 horas seguidas. 2 mentes brilhantes descobrindo que haviam encontrado sua alma gêmea. Mas, por trás dessa parceria, a tensão crescia. Os 2 homens tinham visões radicalmente diferentes sobre o que motiva o comportamento humano. Freud acreditava que nossas ações e sonhos tinham origem principalmente em desejos sexuais reprimidos. Jung discordava. Ele via a psique humana como algo muito mais amplo e misterioso, uma vasta paisagem moldada por mitos, símbolos e experiências humanas compartilhadas que transcendiam o indivíduo. Esse choque intelectual destruiu a relação entre eles. Quando Jung finalmente se distanciou de Freud em 1913, ele não perdeu apenas um mentor. Perdeu sua bússola, sua âncora intelectual. A ruptura desencadeou uma profunda crise interna que o levaria à beira da loucura. Jung escreveu mais tarde que se sentia ameaçado por uma psicose e temia estar enlouquecendo. Ele descreveu esse período como se sua mente estivesse dividida em 2, uma parte ancorada na realidade cotidiana, continuando a atender pacientes e a cuidar da casa, e outra parte mergulhando em um mundo estranho e simbólico que desafiava a lógica. Sua esposa, Emma, observava com crescente alarme enquanto o marido se retraía em longos e sombrios silêncios. Seus filhos pressentiam que algo estava errado, mas não conseguiam identificar o que. A casa se encheu de uma tensão opressiva, como se todos estivessem esperando que algo se rompesse. Em vez de resistir ou buscar tratamento para suprimir essas experiências, Jung tomou uma decisão radical: render-se às visões e observá-las como participante e cientista. Ele mergulharia em seu próprio inconsciente e
e documentaria tudo o que encontrasse. Capítulo 2. A descida interior. Para explorar suas visões conscientemente, Jung desenvolveu uma técnica que chamou de imaginação ativa, um processo de entrar em estado meditativo e permitir que sua mente inconsciente se expressasse por meio de imagens, personagens e símbolos. Isso não era devaneio ou fantasia passiva. Exigia uma disciplina extraordinária, permanecer consciente o suficiente para observar o que estava acontecendo, mas também entregue o bastante para deixar o inconsciente se expressar livremente. Em vez de analisar essas visões de uma distância segura, Jung interagiu diretamente com elas. Ele fazia perguntas, conversava e até discutia com as figuras que apareciam. Se uma figura surgia, ele a desafiava, exigindo saber o que ela representava. Se uma paisagem aparecia, ele entrava nela, explorando-a como se fosse fisicamente real. As figuras respondiam, e suas respostas não eram o que Jung esperava ou desejava. Elas tinham suas próprias agendas, seu próprio conhecimento, possuíam autonomia, parecendo existir independentemente do controle do ego dele. Ele registrou cuidadosamente essas sessões no que ficou conhecido como os livros negros. 7 pequenos cadernos repletos de diálogos, visões e reflexões escritas com uma caligrafia apertada e urgente. Esses diários seriam posteriormente transformados em O Livro Vermelho, reescrito em caligrafia gótica, ornamentada e ilustrado com pinturas intrincadas e oníricas, mandalas em cores brilhantes, imagens simbólicas que pareciam pulsar com vida própria. A imaginação ativa era a maneira que Jung encontrou de se conectar com as partes ocultas de si mesmo. Era como abrir uma porta entre o que você sabe sobre si mesmo e o que você não sabe. Ele se sentava, fechava os olhos e deixava imagens, vozes e sentimentos emergirem de seu interior. Não era apenas devaneio. Era uma verdadeira conversa com seu mundo interior. Através desse processo, Jung não estava apenas tentando se compreender. Ele queria descobrir os padrões e símbolos que vivem dentro de cada um de nós. O perigo era real e constante. Jung escreveu mais tarde que se sentia suspenso sobre um vasto abismo, sustentado por um fio extremamente tênue. Ele guardava um revólver em seu escritório, seja como proteção ou como último recurso caso a psique o dominasse completamente. Ele nunca disse. Capítulo 3. As primeiras visões. Outubro de 1913. Jung viajava de trem quando, sem aviso prévio, algo mudou. O mundo familiar se desfez, substituído por algo impossível. Ele viu um oceano, vasto e escuro, cobrindo tudo. A água subiu até alcançar as montanhas. Então começou a mudar de cor, amarela a princípio, como lama sulfurosa. Depois, vermelha. Um vermelho profundo, vermelho arterial. O oceano havia se transformado em sangue. A visão era avassaladora em seus detalhes sensoriais. Jung podia senti-la, aquele cheiro metálico e orgânico de sangue recém-derramado. Corpos flutuavam, milhares e milhares deles, soldados e civis, todos levados pela maré carmesim em direção a algum destino desconhecido. Quando a visão o libertou, Jung se viu de volta no trem, tremendo e encharcado de suor. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Exatamente a mesma visão. Isso o atormentava. Em outubro de 1913, parecia pura ilusão. Mas quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em agosto de 1914, Jung ficou horrorizado, mas não surpreso. Sua visão havia antecipado a catástrofe em quase um ano. Os rios de sangue,
os incontáveis mortos, a geração afogada em violência. À medida que Jung se aventurava mais profundamente na imaginação ativa, deparou-se com uma torrente de imagens simbólicas. Cavernas subterrâneas cobertas de inscrições ancestrais. Vastos desertos sob sóis impiedosos. Paisagens que pareciam arrancadas de outro mundo. E à espera nessas profundezas estavam figuras que mudariam tudo. Ele conheceu Elias, um profeta de uma antiguidade inimaginável que falava em enigmas sobre sabedoria espiritual. Ao seu lado estava Salomé, uma bela mulher que irradiava um fascínio perigoso, representando a vida dos sentidos e o desejo encarnado. Juntos, eles ensinaram a Jung sobre a tensão dos opostos. Espírito e carne, sabedoria e paixão, transcendência e corporeidade. Então surgiu Filemon, um ancião com chifres de touro e asas de martim pescador, cujas vestes reluziam em tons brilhantes de azul e verde. Filemon tornou-se o principal mestre de Jung, oferecendo-lhe insights que transcendiam a própria compreensão consciente de Jung. Suas conversas eram diálogos filosóficos sobre a natureza da consciência, da realidade e da própria existência. Essas figuras não eram meras alucinações. Jung acreditava que elas representavam arquétipos, padrões atemporais que existem no inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. Não se tratava de um repositório de memórias pessoais, mas de estruturas psicológicas universais, herdadas simplesmente por sermos humanos. O velho sábio, o herói, a mãe, a sombra, o trapaceiro. Cada figura que ele encontrava lhe mostrava algo verdadeiro sobre o que era ser humano. Elas forçavam Jung a encarar partes de si mesmo das quais ele vinha se escondendo há anos. Algumas de suas visões eram aterrorizantes, mas todas tinham um significado real. Isso não era loucura. Era sua mente o desconstruindo para que pudesse reconstruí-lo em algo completo. Ao final dessa primeira fase, Jung havia cruzado uma linha. Ele deixou para trás o mundo da lógica e da razão, e adentrou algo diferente. Uma história viva se desenrolava agora em sua mente. Cada visão tinha um significado. Cada símbolo exigia compreensão. Cada encontro lhe ensinava algo que ele jamais poderia ter aprendido nos livros. Mas as descobertas de Jung não foram escritas em números ou fórmulas científicas. Foram escritas em sonhos, mitos e na linguagem da alma. Ele havia adentrado um lugar que somente místicos, xamãs, profetas e loucos haviam visitado antes. Mas ele era diferente. Ele estava lá como um cientista. Ele observava, fazia anotações, buscava padrões. Jung percebeu algo importante. As visões não eram caos. Eram etapas de uma jornada, um processo natural de amadurecimento interior que o nosso mundo moderno havia completamente esquecido. O inconsciente não estava tentando destruí-lo. Estava tentando reconstruí-lo. Sua descida ao inconsciente foi o início de uma jornada que mudaria a psicologia para sempre. Transformaria a maneira como entendemos o que significa ser humano. A queda lhe mostrara a que profundidade ele podia chegar. Agora, Jung teria que aprender a atravessar essa escuridão. Precisava aprender sua linguagem, entender o que ela queria e, de alguma forma, trazer sua sabedoria de volta à luz sem se deixar consumir por ela. A jornada pelo submundo tinha acabado de começar. Capítulo 4. A descida. Quando Jung fechava os olhos e entrava em estado de imaginação ativa, a mudança era instantânea. O mundo comum não desaparecia lentamente. Simplesmente sumia. Algo mais tomava o seu lugar. Jung descreveu isso como uma queda, como se estivesse fisicamente mergulhando através de camadas da realidade, para um lugar que existe abaixo de tudo o que normalmente vemos. A sensação era real.
completamente real. O vento soprava forte ao seu redor. Seu estômago revirava. O chão desaparecia sob seus pés. Por um instante, só havia escuridão e a sensação de cair num espaço infinito. Ele continuava caindo em direção a um chão que nunca chegava. Então, de repente, sem aviso, ele se via em algum lugar. Um lugar que parecia mais sólido, mais verdadeiro do que o mundo físico que acabara de deixar para trás. Este não era o lugar de que Freud falava. Não se tratava apenas de memórias esquecidas ou de coisas que Jung havia reprimido. Era algo mais antigo, algo mais profundo, algo estranho. Estas não eram as cavernas de Jung. Pertenciam a todos. Foram esculpidas ao longo de milhares e milhares de anos pelas experiências de todos os seres humanos que já viveram. Na primeira vez que desceu, Jung se viu à beira de um vasto abismo. A abertura levava a uma escuridão tão completa que parecia menos a ausência de luz do que a presença de algo mais. Algo que absorvia luz, som, o próprio pensamento. Parado naquela beira, todos os seus instintos gritavam para que ele recuasse, para que retornasse à segurança da consciência comum. Mas Jung já havia feito sua escolha. Ele avançou e começou a cair. A descida pareceu durar segundos e horas ao mesmo tempo. O tempo perdeu o sentido naquele lugar. Quando finalmente pousou, o chão estava macio, incrivelmente macio, como se a própria escuridão o tivesse acolhido. Ele se levantou e se viu em um mundo subterrâneo iluminado por um brilho tênue e indefinido que revelava corredores de pedra que se estendiam em todas as direções. As paredes não eram lisas, mas cobertas de marcas, pinturas rudimentares e gravuras que pareciam incrivelmente antigas. Ele reconheceu alguns dos símbolos: espirais, círculos, impressões de mãos, figuras de animais e padrões geométricos. Eram as mesmas imagens que aparecem em pinturas rupestres, em todos os continentes, criadas por pessoas separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos, mas que, de alguma forma, produziam símbolos idênticos. Como isso era possível, a menos que essas imagens tivessem surgido de algo compartilhado, algo universal? Jung começou a percorrer os corredores e, a cada passo, sentia-se movendo-se, não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo, descendo para trás através de camadas da consciência humana. As camadas mais superficiais continham material relativamente recente, símbolos do misticismo cristão, diagramas alquímicos, visões medievais do céu e do inferno. Mais profundamente, encontravam-se imagens da antiguidade clássica, mitos gregos, mistérios romanos e hieróglifos egípcios. Ainda mais profundamente, símbolos da Idade do Bronze, do Neolítico, e assim por diante, até alcançar camadas que antecediam completamente a linguagem escrita, remontando à época em que os humanos se tornaram conscientes o suficiente para criar imagens de sua experiência interior. Essa era a realidade concreta daquilo que ele teorizaria mais tarde. Por trás da experiência pessoal reside uma herança psicológica compartilhada, modelos que moldam a forma como vivenciamos situações humanas fundamentais, assim como os instintos moldam o comportamento animal. Jung caminhou mais fundo pelos corredores e o ar mudou. Tornou-se denso, pesado, carregado com uma presença que ele não conseguia nomear. Ele não estava sozinho ali. Este lugar não era um depósito vazio, mas um ecossistema vivo, povoado por entidades que existiam muito antes de qualquer consciência individual e que continuariam a existir muito depois. Ele podia senti-los se movendo na escuridão além de sua visão. Figuras, presenças, forças que estavam cientes dele, assim como ele estava ciente delas. Elas o observavam, o avaliavam, decidindo se aquele intruso do mundo, da consciência, merecia prosseguir mais fundo, ou se deveria ser repelido de volta à superfície. A sensação foi avassaladora.
Todos os filmes de terror que você já viu. Todos os pesadelos em que algo o persegue em espaços escuros. Todos os medos infantis de monstros no armário. Tudo isso surge da mesma fonte. Da vaga consciência de que o inconsciente é habitado. De que não estamos sozinhos em nossas próprias mentes. Jung prosseguiu. O corredor começou a inclinar-se mais para baixo. Os símbolos nas paredes tornaram-se menos reconhecíveis, mais abstratos, mais puramente geométricos. Ele havia ultrapassado a camada da experiência humana, adentrando algo que precedia a própria humanidade, padrões que a vida vinha utilizando para se organizar desde antes de nossa espécie desenvolver a consciência. Então, à frente, na escuridão, ele viu um tênue brilho vermelho, pulsando ritmicamente como uma batida de coração. A luz ficou mais forte à medida que ele se aproximava. O corredor estreito dava para uma caverna enorme, e o que ele viu lá transformou sua compreensão de tudo. Capítulo 5. O mundo inferior revelado. A caverna era imensa, seu teto mergulhado na escuridão. Suas paredes distantes invisíveis à distância. Estranhas formações luminosas brotavam do chão e do teto. Não estalactites e estalagmites, mas estruturas cristalinas que pulsavam com uma luz interior, projetando sombras mutáveis sobre a pedra ancestral. Jung compreendeu imediatamente que havia atingido um limiar. Era a fronteira entre o inconsciente pessoal, o repositório de memórias esquecidas e experiências reprimidas únicas a cada indivíduo, e algo muito mais primordial. Ele estava na entrada daquilo que mais tarde chamaria de inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. O ar vibrava com energia. Ele podia sentir presenças se reunindo ao seu redor, atraídas por sua intrusão em seu reino. Não eram fantasmas ou espíritos em qualquer sentido sobrenatural. Eram realidades psicológicas, padrões e potenciais incorporados à psique humana ao longo de milhões de anos de evolução. Mas, experimentados diretamente, nesse estado de consciência, pareciam absolutamente reais, dotados de inteligência e propósito próprios. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em agosto de 1914, Jung não se surpreendeu. Sua visão o havia alertado um ano antes. O oceano de sangue que ele viu tornou-se real. Milhões morreram. Mas Jung compreendeu algo mais profundo agora. A visão não estava apenas prevendo o futuro. Estava mostrando-lhe que grandes desastres no mundo enviam ondas de choque às nossas mentes antes mesmo de acontecerem. A psique sente o que está por vir. Isso é o que ele mais tarde chamaria de sincronicidade. Coincidências significativas que não podem ser explicadas pela simples lei de causa e efeito. Momentos em que eventos internos e externos se espelham com uma precisão impossível. O rio de sangue era sincrônico. A visão interior de Jung e a catástrofe externa emergiram da mesma fonte, de padrões no inconsciente coletivo, que buscavam se expressar tanto na psique individual quanto na vida coletiva das nações. Em pé naquela caverna, Jung compreendeu que havia descoberto algo que a ciência ocidental negava há séculos. A psique e o mundo se interpenetram. O que acontece nas profundezas eventualmente vem à tona. Consciência e inconsciência, mente e matéria, não são substâncias separadas, mas polos de uma única realidade que dividimos artificialmente. Capítulo 7. A caverna e a pedra vermelha. Jung desceu ainda mais fundo, seguindo caminhos que serpenteavam pela rocha, corredores que pareciam levar simultaneamente para baixo e para dentro, como se profundidade e interioridade fossem de alguma forma a mesma direção.
A qualidade da escuridão mudou novamente. Não era a escuridão absoluta das regiões superiores, mas uma escuridão que parecia prenhe de potencial, carregada de possibilidades ainda não manifestadas. Então, o corredor se abriu para uma pequena câmara perfeitamente circular, e Jung parou. O espaço era diferente de tudo o que ele havia encontrado até então. Não vasto e opressivo, mas íntimo, contido, quase como um útero, e em seu centro exato, repousando sobre um pedestal de pedra lisa, havia uma pedra vermelha do tamanho de um coração humano. A pedra brilhava por dentro, pulsando com sua própria luz, e Jung sentiu-se atraído por ela com uma intensidade quase física, como se um cordão ligasse seu peito à pedra e estivesse sendo lentamente esticado. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Era encontrar algo essencial. Algo que ele vinha procurando sem saber que estava procurando. Ao estender a mão em direção à pedra, sua superfície ondulou como um líquido. Uma fenda surgiu, alargou-se e de dentro dela emergiu um besouro escaravelho, cuja carapaça era iridescente, captando a luz vermelha e refletindo tons de verde, azul e dourado, que não deveriam existir naquele lugar de sombras. O besouro rastejou até a mão estendida de Jung, e no instante em que tocou sua pele, ele sentiu uma onda de energia tão intensa que era quase dolorosa. A própria vida, pura e sem diluição, fluía para dentro dele a partir daquela minúscula criatura que nascera da pedra. A sensação era avassaladora, uma mistura de alegria e terror. O êxtase da vitalidade absoluta, combinado com o horror de estar plenamente vivo, plenamente presente, plenamente consciente da existência. Jung passou anos tentando compreender essa visão. Eventualmente, ele a reconheceu como um símbolo alquímico, mas alquimia em seu verdadeiro sentido. Não as tentativas rudimentares da Idade Média de transformar chumbo em ouro. A verdadeira alquimia nunca teve a ver com transformação física. Era uma linguagem simbólica para a transformação psicológica, para o processo de refinar o conteúdo básico e caótico do inconsciente em algo integrado e completo. Os alquimistas falavam da opus, a grande obra, que exigia tomar prima matéria, matéria bruta e indiferenciada, e submetê-la a vários processos: queima, dissolução, separação e recombinação. O que eles realmente descreviam era o trabalho psicológico de individuação. O processo de pegar o caos bruto do inconsciente e integrá-lo à consciência para criar algo novo. A pedra vermelha era a pedra filosofal, o objetivo final do processo alquímico. Mas não era uma substância física que concedia imortalidade ou riqueza infinita. Era um símbolo do si mesmo, não do ego. Não do pequeno eu, que guia a vida cotidiana, mas da totalidade da psique. O campo unificado da consciência e do inconsciente trabalhando juntos em parceria criativa. O ego é o que pensamos ser. A voz em nossa cabeça, o centro da tomada de decisões. O eu que diz, eu penso, eu quero e eu sou. Mas o ego é apenas uma pequena parte da psique total, um foco de consciência percorrendo um vasto palco escuro. O si mesmo é todo o palco, o foco e a escuridão juntos. A totalidade que inclui tanto o que sabemos sobre nós mesmos, quanto o que permanece inconsciente. O escaravelho era igualmente rico em significado. No Antigo Egito, o besouro escaravelho era sagrado, um símbolo de ressurreição e transformação. O besouro deposita seus ovos no esterco, o material mais vil e rejeitado, e dessa imundície emerge uma nova vida. Os egípcios viam nisso uma metáfora perfeita para a jornada da alma.
Como da escuridão e da morte surge o renascimento, como o mais humilde pode se tornar o mais elevado. Para Jung, o escaravelho representava o mesmo princípio que opera na psique. Contemos material que consideramos sem valor, repugnante, vergonhoso, instintos primitivos, impulsos violentos, fantasias sexuais das quais nos envergonhamos, partes de nós mesmos que rejeitamos e repudiamos. Essa é a sombra, o gêmeo obscuro que vive no inconsciente e carrega todo o potencial que negamos. Mas esse material rejeitado não é apenas lixo a ser eliminado. É energia bruta, poder não refinado que pode ser transformado e integrado. A sombra contém não apenas o que há de pior em nós, mas também o que há de mais vital, de mais vivo. Ao confrontá-la, ao trazê-la à consciência, sem sermos dominados por ela, recuperamos essa energia e nos tornamos mais íntegros. O que mais impressionou Jung foi que ele não havia inventado esses símbolos. A pedra vermelha e o escaravelho apareceram espontaneamente, carregando significados que ele só compreendeu mais tarde, por meio de pesquisas. O inconsciente o estava ensinando através de sua própria linguagem ancestral, uma linguagem de símbolos que antecedia as palavras, que falava diretamente a uma parte mais profunda de sua psique, inacessível ao pensamento racional. Essa foi uma descoberta crucial. Os símbolos não são arbitrários. Eles emergem da própria estrutura da psique, da mesma fonte que produz mitos e visões religiosas. Um símbolo não é um signo. Um signo aponta para outra coisa. Uma placa de pare significa pare. Um símbolo participa daquilo que representa. Ele contém a própria coisa em forma concentrada. A pedra vermelha não era uma representação da plenitude psicológica. Era a própria plenitude psicológica, presente e ativa na psique de Jung, manifestando-se como uma imagem, porque as imagens são a linguagem através da qual o inconsciente se comunica com a consciência. Ao encontrar a pedra, ao experimentar sua presença luminosa, Jung estava, na verdade, encontrando seu próprio potencial de integração, de se tornar íntegro. Ele agora entendia que as visões não eram aleatórias, não eram sinais de loucura, eram etapas de uma jornada, um processo pelo qual sua mente o estava conduzindo. Ele estava sendo ensinado, mudado, transformado por algo dentro dele que possuía inteligência e propósito próprios. O inconsciente não estava tentando destruí-lo, estava tentando reconstruí-lo. Capítulo 8. O encontro com Elias e Salomé. Em uma de suas primeiras descidas, enquanto Jung continuava suas jornadas mais profundas, as paisagens começaram a mudar. Ele se viu em um lugar completamente diferente. Não mais no subsolo, mas em algum lugar antigo e atemporal. Um lugar que parecia existir fora do mundo normal. Ruínas de pedra o cercavam. Colunas desgastadas que poderiam ter sido gregas ou romanas, ou de alguma civilização que nunca existiu no tempo histórico. E esperando por ele entre as ruínas estavam duas figuras que se tornariam centrais para sua compreensão da linguagem simbólica da mente. O primeiro era um ancião, incrivelmente antigo, com uma barba branca que lhe chegava à cintura e olhos que continham profundezas de sabedoria acumulada. Apresentou-se como Elias, o profeta da Bíblia hebraica. Aquele que foi levado ao céu num carro de fogo, que nunca morreu, mas foi transportado diretamente para outra dimensão da existência. Jung soube imediatamente que aquele não era o Elias histórico. Era um arquétipo, um padrão universal da experiência humana vestindo a roupagem de um profeta bíblico. Pois essa era uma linguagem que a consciência de Jung conseguia compreender. A figura representava o Senex, o sábio ancião que aparece em mitos e contos de fadas de todas as culturas. Merlin, Gandalf, Odin, o eremita na caverna que concede ao herói conhecimento crucial.
Ao lado de Elias estava uma jovem de extraordinária beleza, morena e sensual, cuja presença irradiava uma espécie de fascínio perigoso. Ela se apresentou como Salomé, nome que evocava-se uma história bíblica em que dançou para o rei Herodes e exigiu a cabeça de João Batista como recompensa. Mas, assim como Elias, esta não era a Salomé histórica. Esta era o arquétipo da ânima, o princípio feminino na psique masculina. A combinação dos dois perturbou profundamente Jung. Por que apareceriam juntos? Que possível conexão existia entre o antigo profeta da sabedoria e a jovem sedutora do desejo? Pareciam opostos, incompatíveis, mas inseparáveis, sempre surgindo como um par. Por meio de seus diálogos, Jung começou a compreender. Elias representava o Logos, o princípio da ordem racional, a sabedoria espiritual e a contemplação desapegada. Ele era intelecto sem paixão, espírito sem corpo, sabedoria sem vitalidade. Salomé representava o Eros, o princípio do relacionamento, o desejo encarnado, a força que conecta, une e atrai as coisas. Ela era paixão sem sabedoria, corpo sem espírito, vitalidade sem direção. Nenhum dos dois era completo sem o outro. A sabedoria de Elias era estéril, morta, congelada em princípios abstratos que não tinham nenhuma conexão com a experiência vivida. A paixão de Salomé era cega, caótica e destrutiva quando não guiada pela compreensão. Juntos, eles formavam um par complementar, uma cisígia, outro termo que Jung adotaria para descrever o emparelhamento de opostos que cria a totalidade. Mas o momento mais perturbador ocorreu quando Salomé disse a Jung que o amava. A declaração o chocou profundamente. Como uma figura autônoma dentro de sua própria psique poderia declarar amor por ele? O que isso significava? Ela estaria dizendo que o princípio feminino em sua própria alma amava o ego consciente? Ou seria um aviso de que ele corria o risco de ser seduzido pelo próprio inconsciente, de se apaixonar pelo reino simbólico e perder a conexão com a realidade externa? As conversas com Elias e Salomé eram frequentemente exasperantes. Jung fazia perguntas diretas e recebia respostas enigmáticas. Exigia explicações e, em vez disso, ouvia histórias. Tentava controlar o diálogo e descobria que as figuras se recusavam a cooperar, que tinham suas próprias agendas, que não se alinhavam com suas intenções conscientes. Esta foi outra lição crucial. O inconsciente não pode ser controlado. Ele só pode ser compreendido, dialogado e respeitado como um parceiro que possui sua própria sabedoria e seus próprios propósitos. A função do ego não é dominar o inconsciente, mas estabelecer uma relação com ele. Criar um canal de comunicação entre a consciência e as camadas mais profundas da psique. Elias ensinou a Jung sobre a vida do espírito, sobre sacrifício e renúncia, sobre a necessidade de se desapegar dos bens materiais para alcançar uma compreensão superior. Mas seu ensinamento era frio, abstrato, desconectado da realidade complexa da existência corpórea. Salomé, por sua vez, apresentou a vida dos sentidos, o prazer, o desejo e a atração da existência terrena. Mas seu ensinamento era perigoso, sedutor, ameaçando arrastar Jung para uma identificação com o corpo e seus apetites. A tensão entre eles era insolúvel, e Jung gradualmente compreendeu que não deveria ser resolvida. A psique opera através da tensão dos opostos. Crescemos não escolhendo um polo em detrimento do outro, mas aprendendo a sustentar ambos simultaneamente, a conter a contradição sem sermos dilacerados por ela. Este é o princípio da sabedoria. Reconhecer que a verdade é paradoxal,
que coisas aparentemente incompatíveis podem ser ambas verdadeiras, que a psique é suficientemente vasta para conter opostos que a consciência considera insuportáveis. Elias e Salomé, juntos, formaram um quadro completo da possibilidade humana, espiritual e física, transcendente e imanente, eterna e temporal. Jung aprendeu a ouvir ambas as vozes, a honrar ambos os princípios, a navegar entre os extremos sem se identificar exclusivamente com nenhum deles. Este é o caminho da individuação. Não escolher entre opostos, mas integrá-los, criando uma terceira posição que inclui ambos os polos em uma síntese superior. Capítulo 9. Philemon, o mestre da alma. Então, surgiu a figura que mudaria tudo, que transformaria completamente a compreensão de Jung sobre o que ele estava vivenciando e sobre o que a psique realmente é. A figura apareceu primeiro em um sonho. Um velho com chifres de touro e asas de martim pescador. Suas vestes em tons brilhantes de azul e verde que pareciam cintilar com luz própria. Ao despertar daquele sonho, Jung soube que havia se deparado com algo extraordinário. A imagem o assombrou por dias. Então, em sua próxima sessão de imaginação ativa, a figura apareceu novamente, mais substancial, mais presente. Apresentou-se como Philemon e, a partir daquele momento, tornou-se o principal professor, guia e companheiro interior de Jung. Philemon era diferente de todas as outras figuras que Jung havia encontrado. Elias falava em enigmas e profecias. Salomé se guiava pelo sentimento e pela intuição. Mas Philemon possuía uma clareza de pensamento, uma precisão de linguagem e uma profundidade de percepção psicológica que excediam a própria compreensão consciente de Jung. Suas conversas eram diálogos filosóficos da mais alta ordem. Discussões sobre a natureza da consciência, a estrutura da realidade e o propósito da existência humana. O ensinamento oferecido por Philemon foi revolucionário e atingiu o cerne das suposições de Jung sobre quem ele era e o que representava. A lição crucial surgiu no início do relacionamento deles, transmitida com a calma autoridade de quem constata um fato óbvio. Os pensamentos não são produzidos pelo ego. Eles têm uma existência objetiva independente da sua vontade. Inicialmente, Jung rejeitou essa ideia. Claro, ele produzia seus próprios pensamentos. Quem mais os produziria? Pensar era o que a mente consciente fazia. Era a própria definição de consciência. Penso, logo existo. Mas Philemon foi paciente e insistente. Ele pediu a Jung que observasse. De onde vêm os pensamentos? Quando você se senta em silêncio e observa sua própria mente, você cria cada pensamento deliberadamente? Ou os pensamentos simplesmente aparecem, surgindo na consciência de alguma fonte desconhecida, e você então escolhe se vai interagir com eles ou deixá-los passar? Jung observou, e com crescente espanto, percebeu que Philemon estava certo. Os pensamentos surgem espontaneamente, apresentando-se à consciência como objetos que aparecem em um campo de visão. O ego não os cria. Ele os recebe, concentra sua atenção em alguns e ignora outros, desenvolve alguns e descarta outros. Mas os próprios pensamentos vêm de outro lugar. Essa constatação foi devastadora para o senso de identidade de Jung. Se o ego não produz pensamentos, então o que é o ego? O que é esse eu que alega estar pensando? Philemon explicou. O ego é uma lente, um mecanismo de foco, um holofote da consciência que a própria consciência usa para navegar pela psique. Mas a consciência em si é muito maior que o ego, e a psique é ainda maior. O ego é como um cavaleiro em um cavalo, explicou Philemon.
O cavaleiro acredita que controla o cavalo. Toma todas as decisões sobre para onde ir e a que velocidade. Mas o cavalo tem seus próprios instintos, sua própria sabedoria sobre o terreno, suas próprias necessidades e desejos. Um cavaleiro habilidoso aprende a trabalhar com o cavalo, a estabelecer uma parceria onde ambos contribuem com seus pontos fortes. Um cavaleiro inexperiente tenta dominar o cavalo completamente e acaba exausto, frustrado ou derrubado. A relação do ego com a psique é a mesma. Podemos tentar controlar tudo através da vontade consciente, suprimindo o que surge do inconsciente, insistindo que apenas o pensamento racional deve guiar nossas vidas. Mas isso gera exaustão, neurose, uma sensação de viver em guerra conosco mesmos. Ou podemos aprender a escutar o que emerge das profundezas, a dialogar com isso, a integrar sua sabedoria à compreensão consciente. Philemon representava o que Jung mais tarde chamaria de si mesmo, não o ego individual, mas a totalidade da psique, o princípio organizador que orquestra tanto a consciência quanto o inconsciente a serviço de um propósito maior. O si mesmo é tanto o objetivo do desenvolvimento quanto o guia ao longo do caminho. Ele já está presente, já está completo, mas leva uma vida inteira para desdobrar plenamente seu potencial. Jung foi tão impactado por Philemon que a figura se tornou uma presença constante em sua vida. Ele pintou a imagem de Philemon na parede de sua torre em Bollingen, o refúgio particular que construiu à beira do lago, onde podia trabalhar sem ser incomodado. Costumava caminhar em seu jardim, tendo longas conversas com Philemon, falando em voz alta, debatendo pontos de psicologia e filosofia com esse mestre interior. Para qualquer observador, Jung parecia um homem falando sozinho, possivelmente delirante. Sua família ficou preocupada. Seus filhos espreitavam pelas portas e viam o pai em animadas discussões com o vazio. Mas Jung entendia o que estava acontecendo. Ele não estava falando sozinho. Estava falando com outro centro de consciência dentro de sua própria psique. Um que possuía conhecimento genuíno e podia guiar seu desenvolvimento. A relação com Philemon marcou uma mudança crucial na jornada de Jung. Antes de Philemon, a experiência havia sido avassaladora, caótica, aterrorizante, uma torrente de símbolos e visões que ameaçava afogar a consciência. Depois de Philemon, o caos começou a se organizar. Os símbolos revelaram seus significados. As visões se organizaram em padrões e sequências. Jung não estava mais apenas suportando a experiência. Ele estava aprendendo com ela. Philemon ensinou Jung a confiar na inteligência da psique. O inconsciente tem seus próprios propósitos, sua própria trajetória de desenvolvimento rumo à plenitude. Quando vivenciamos uma crise psicológica, quando as estruturas familiares da personalidade começam a se dissolver, isso não é caos aleatório ou sofrimento sem sentido. É a psique se reorganizando em um nível superior de integração, desmantelando estruturas obsoletas para dar lugar a algo novo. A função do ego não é controlar esse processo. Ele não pode fazer nada além de participar dele conscientemente, observar o que acontece, dialogar com as forças que emergem do inconsciente, integrar gradualmente o que era inconsciente à consciência sem ser subjugado por isso. Essa é a obra-prima, o grande trabalho. A cooperação consciente com o inconsciente em direção à plenitude. Capítulo 10. Integração, o nascimento do eu. Em 1918, algo fundamental havia mudado na paisagem interior de Jung. O caos avassalador dos primeiros anos deu lugar a algo mais ordenado, mais integrado, mais intencional. As visões continuavam, mas já não ameaçavam destruí-lo.
Ele havia aprendido a linguagem delas, compreendido seu propósito e estabelecido uma relação funcional com as forças que habitavam as profundezas. Jung reconheceu que havia passado e ainda estava passando por um processo de desenvolvimento natural inerente à própria estrutura da psique humana. Isso não era loucura. Era um colapso. Era maturação, a segunda metade do desenvolvimento psicológico, cuja existência a cultura ocidental havia praticamente esquecido. Ele chamou esse processo de individuação e ele se tornaria a pedra angular de sua psicologia. A individuação é a jornada ao longo da vida, para se tornar quem você realmente é, em vez de quem você foi condicionado a ser, para integrar os aspectos conscientes e inconscientes de sua personalidade em um todo funcional que Jung chamou de si mesmo. O processo possui estágios, padrões, previsíveis que aparecem em diversas culturas e ao longo da história em mitos, textos religiosos e tratados alquímicos. Jung vivenciava esses estágios diretamente, experimentando o que antes existia apenas como descrições simbólicas. A primeira etapa envolve o desenvolvimento do ego, a construção de uma personalidade consciente forte e funcional, capaz de navegar com eficácia no mundo externo. Essa é a tarefa da infância e do início da vida adulta. Estabelecer a identidade, desenvolver competências, aprender papéis sociais, criar a persona, a máscara social que apresentamos ao mundo. A maioria das pessoas para por aqui. Elas passam a vida inteira mantendo e defendendo a estrutura do ego que construíram, protegendo a identidade que estabeleceram e desempenhando os papéis que a sociedade espera. Isso funciona bem o suficiente na primeira metade da vida, quando nossa energia é direcionada para fora, para conquistas, relacionamentos e para construir um lugar no mundo. Mas por volta da meia-idade, algo muda. A persona que antes servia começa a parecer restritiva. Os objetivos que antes motivavam agora parecem vazios. A identidade que antes parecia sólida começa a ruir. Isso não é fracasso nem patologia. É a psique sinalizando que chegou a hora da segunda metade do desenvolvimento. A jornada interior rumo à plenitude. É aqui que a individuação propriamente dita começa. A pessoa deve se afastar das conquistas externas e confrontar aquilo que foi negligenciado, reprimido ou nunca desenvolvido. O primeiro encontro é sempre com a sombra, com todas as qualidades, potenciais e energias que foram excluídas da personalidade consciente. A sombra contém tudo o que o ego considera inaceitável: agressão, sexualidade, ganância, preguiça, crueldade, fraqueza e carência. Mas também contém qualidades positivas que foram reprimidas por não se encaixarem na nossa autoimagem: criatividade, espontaneidade, anseio espiritual, vulnerabilidade, ternura. A sombra não é puramente escura. É simplesmente inconsciente e, por ser inconsciente, não podemos controlá-la. Encontrar a sombra é aterrador porque significa reconhecer que não somos quem pensávamos ser. A pessoa boa descobre a capacidade para o mal. A pessoa racional se depara com impulsos irracionais. A pessoa controlada encontra o caos à espreita sob a superfície. Mas esse encontro é essencial. Enquanto não reconhecermos a sombra, permaneceremos seus fantoches, representando seu conteúdo, enquanto negamos que ele faça parte de nós. Jung encontrou sua sombra nas primeiras visões, impulsos violentos, fantasias grandiosas e desejos destrutivos que jamais admitira a consciência. Em vez de fugir ou suprimir esses conteúdos, aprendeu a dialogar com eles, a reconhecer sua existência sem ser controlado por eles. Isso não elimina a sombra, torna-a consciente,
o que significa que sua energia se torna disponível para uso consciente. Mas a sombra é apenas o primeiro desafio. Mais profundamente reside a ânima nos homens, ou o ânimos nas mulheres, o aspecto contrassexual da psique. Um homem carrega um componente feminino inconsciente que influencia a forma como ele percebe as mulheres e se relaciona com sua própria vida emocional. Uma mulher carrega um componente masculino inconsciente que influencia a forma como ela percebe os homens e se relaciona com seus próprios pensamentos e ações. Para Jung, a ânima surgiu inicialmente como Salomé, sedutora, perigosa, ameaçando levá-lo à identificação com o sentimento e o instinto. Mas, à medida que ele aprendeu a se relacionar conscientemente com essa figura, ela se transformou, tornando-se uma guia que o conduzia às profundezas do inconsciente. A ânima serve como psicopompo, o guia das almas, mediando entre a consciência e as camadas mais profundas da psique. Para além das camadas pessoais de sombra e ânima, reside o inconsciente coletivo com sua vasta população de padrões arquetípicos. A individuação requer o encontro com essas forças. A experiência de seu poder luminoso, sem ser possuído por elas, e a integração de sua sabedoria à vida consciente. E, finalmente, no nível mais profundo, reside o eu, o objetivo e o guia de todo o processo. O eu não é algo que criamos por meio do esforço. Ele já está presente, já é completo, a bolota que contém o carvalho, mas requer nossa participação consciente para que seu potencial se desdobre plenamente. Toda a aprovação de Jung, desde as primeiras visões do rio de sangue até seus diálogos com Philemon, foi si mesmo orquestrando seu desenvolvimento, desmantelando as estruturas limitadoras de seu ego para dar lugar a uma personalidade mais abrangente. O caos que ele experimentou não foi a psique o atacando, foi a psique o transformando. Essa constatação mudou tudo. O que Jung temia era que a doença mental fosse, na verdade, maturação psicológica. O que ele interpretara como um colapso era, na verdade, uma revelação. A descida à escuridão era necessária, sendo a escuridão não a ausência, mas a presença daquilo que a consciência ainda não havia integrado. O objetivo da individuação não é a perfeição, mas a plenitude. Não se trata de eliminar a escuridão, mas de integrá-la. Não se trata de alcançar um estado idealizado livre de conflitos e neuroses, mas de aprender a conter as tensões e contradições que nos tornam humanos. A pessoa individuada não é perfeita. Ela é completa, contendo tanto a luz quanto a sombra, tanto a consciência quanto a inconsciência, em tensão criativa. Capítulo 11. Os conceitos que surgiram do livro. Pelo resto da vida, Jung se dedicaria a traduzir o que vivenciou durante aqueles anos intensos em uma linguagem que outros pudessem compreender. Cada conceito fundamental de sua psicologia, cada ideia que o tornou famoso, cada teoria que influenciou a psicoterapia, a espiritualidade, a arte e a cultura, teve origem no Livro Vermelho. O que emergiu de sua experiência direta tornou-se a estrutura teórica da psicologia analítica. O inconsciente coletivo. Jung explorou esse conceito como um território vivido, não como uma teoria abstrata. Em suas visões, ele se encontrava em paisagens que nunca havia estudado, deparando-se com símbolos que apareciam em mitos de culturas sobre as quais nada sabia. Pense da seguinte maneira: os recém-nascidos não chegam ao mundo como tábulas rasas. Eles chegam com modelos pré-estabelecidos, um instinto de mamar, de chorar quando aflitos, de reconhecer rostos, de temer cair, de buscar apego. Esses instintos não são aprendidos, são inatos. O inconsciente coletivo é o equivalente psicológico.
padrões inatos que moldam como vivenciamos e reagimos a situações humanas fundamentais. Arquétipos. Estes emergiram como forças vivas que Jung encontrou diretamente. O sábio ancião apareceu como Elias e Filemon. A ânima apareceu como Salomé. A jornada do herói se desenrolou em sua própria descida e retorno. Um arquétipo não é uma imagem específica, mas um padrão, uma forma sem conteúdo que se preenche de maneira diferente em diferentes culturas e períodos históricos. O arquétipo da Grande Mãe pode aparecer como Maria na cultura cristã, Isis na cultura egípcia, Kuan Yin na cultura budista, em imagens diferentes, mas com o mesmo padrão subjacente: a sombra. Jung confrontou aspectos de si mesmo que havia rejeitado, sua agressividade reprimida, sua grandiosidade, sua capacidade para a crueldade. Em vez de fugir desses encontros, ele aprendeu a dialogar com eles, a reconhecer que esses elementos faziam parte de sua psique sem ser controlado por eles. A ânima e o ânimos. Os componentes contrassexuais da psique surgiram diretamente de seus relacionamentos com Salomé e outras figuras femininas em suas visões. Jung percebeu que toda pessoa contém qualidades psicológicas tanto masculinas quanto femininas. E a maturidade requer a integração de ambas, em vez da identificação exclusiva com um único papel de gênero. Sincronicidade. Coincidências significativas que não podem ser explicadas pela lógica comum de causa e efeito tornaram-se centrais na visão de mundo de Jung, devido a experiências como a visão do rio de sangue que precedeu a Primeira Guerra Mundial em quase um ano. Esses eventos sugeriram que a psique e o mundo não são tão separados quanto supomos, que participam de um padrão de conexão mais profundo que a ciência não possui linguagem para descrever. A mandala. O símbolo circular da totalidade, presente na arte religiosa mundial, tornou-se pessoalmente significativo durante os anos do Livro Vermelho. Jung se viu desenhando espontaneamente figuras circulares, cada uma representando seu estado psicológico naquele momento. Ele percebeu que a mandala é o símbolo natural da psique para o si mesmo, a totalidade tentando se representar para a consciência. Cada conceito que Jung descreveu posteriormente em artigos acadêmicos e livros foi vivenciado primeiramente como uma experiência imediata, sentida no corpo, experimentada como real. O Livro Vermelho era o dado bruto, o caderno de laboratório de sua autoexperimentação. Suas obras publicadas foram elaborações secundárias, tentativas de traduzir experiências inefáveis em uma linguagem que pudesse ser comunicada e aplicada clinicamente. É isso que confere à psicologia de Jung seu poder e autoridade únicos. Ele não estava especulando sobre o inconsciente de uma distância segura. Ele estivera lá, mapeara o território, enfrentar as forças sobre as quais outros apenas teorizavam, e retornara com um conhecimento que não poderia ser obtido de nenhuma outra forma. Capítulo 12. O legado oculto. Jung concluiu o Livro Vermelho por volta de 1930, após 16 anos de trabalho meticuloso. Ele havia pegado o material bruto e caótico de seus livros negros, os cadernos onde registrava suas sessões de imaginação ativa com uma caligrafia apertada e urgente, e os transformou em um manuscrito iluminado de extraordinária beleza. A criação do livro foi, em si, uma forma de terapia, uma maneira de conter e integrar o material que ameaçava dominá-lo. Ao transformar o caos em beleza, ao impor ordem artística à desordem psicológica, Jung realizava em si mesmo uma obra alquímica, refinando a matéria bruta em ouro. Então, ele o colocou de lado. Durante os 30 anos seguintes,
Até sua morte em 1961, Jung raramente mencionou o Livro Vermelho. Mostrou-o a talvez uma dúzia de pessoas, sempre sob estritas condições de confidencialidade. A maioria eram familiares ou pessoas muito próximas. Alguns eram acadêmicos em quem ele confiava plenamente. Mas o livro nunca saiu de sua posse, nunca fez parte do discurso acadêmico, nunca influenciou o desenvolvimento de sua psicologia pública de forma direta. Quando questionado sobre o assunto, Jung desconversava, mudava de tema ou sugeria que o material era demasiado pessoal para ser partilhado. Ele compreendia o que muitos não compreendiam. No início do século XX, admitir que as suas teorias psicológicas emergiam de visões pessoais teria destruído completamente a sua credibilidade. A psicologia lutava para se estabelecer como uma ciência legítima. A última coisa de que precisava era que uma das suas figuras de proa admitisse ter adquirido seus conhecimentos através de métodos indistinguíveis do misticismo. Assim, Jung construiu sua carreira pública sobre a base de um apocalipse pessoal. Publicou estudos de caso, artigos teóricos, pesquisas sobre testes de associação de palavras e livros sobre tipos psicológicos. Fundou a psicologia analítica como uma escola distinta da psicanálise freudiana. Lecionou em universidades, formou analistas, acumulou honrarias e reconhecimento. Tornou-se um dos pensadores mais influentes do século XX, e quase ninguém conhecia o Livro Vermelho. Após sua morte, sua família honrou seus desejos, guardando o manuscrito em um cofre seguro. Por décadas, a psicologia junguiana foi ensinada e praticada sem o conhecimento de seu material de origem, como tentar entender o cristianismo sem ler os evangelhos. Então, no início dos anos 2000, os herdeiros de Jung começaram a reconsiderar. O panorama psicológico havia mudado. O misticismo não era mais automaticamente descartado pela academia. O materialismo rígido da ciência de meados do século XX havia se suavizado. Havia uma nova abertura para formas não racionais de conhecimento, para a validade da experiência subjetiva, para a interseção entre psicologia e espiritualidade. A família autorizou a publicação, e o editor Sonu Shamdasani passou 9 anos preparando o manuscrito, traduzindo a caligrafia gótica alemã de Jung, pesquisando fontes e contextos, e escrevendo comentários extensos para ajudar os leitores a entender o que estavam vendo. A publicação em outubro de 2009 foi uma revelação. O livro era enorme, com 38 por 28 centímetros, pesando quase 5 quilos e contendo mais de 600 páginas. Apesar do preço de $195, a primeira edição esgotou em poucas semanas. O New York Times publicou diversos artigos. Museus organizaram exposições. Acadêmicos se debruçaram sobre o material como arqueólogos que acabassem de descobrir uma cidade perdida. Para a comunidade acadêmica, a publicação beirava o escândalo. Tudo o que eles pensavam saber sobre a obra de Jung teve que ser reconsiderado. Os conceitos que vinham ensinando há décadas revelaram-se originários não da observação clínica, mas da experiência visionária pessoal. O Jung científico que haviam construído, o teórico meticuloso que fundamentava na psicologia em bases empíricas, revelou-se, em parte, ficcional. O verdadeiro Jung era muito mais estranho, muito mais místico, muito mais disposto a borrar as fronteiras entre psicologia e espiritualidade, entre ciência e arte, entre razão e revelação. Seguiu-se um renascimento nos estudos junguianos. Os pesquisadores releram toda a sua obra à luz do Livro Vermelho, encontrando referências e conexões que haviam passado despercebidas. A cronologia do seu desenvolvimento teórico teve de ser revista. Conceitos que pareciam surgir repentinamente em seus trabalhos publicados
agora podiam ser rastreados, até experiências específicas descritas no Livro Vermelho. Mas a importância do livro vai além dos debates acadêmicos. O Livro Vermelho oferece algo raro e inestimável: um mapa detalhado da transformação psicológica, criado por alguém que de fato completou essa jornada. Não se trata de teoria ou especulação, mas de um testemunho em primeira mão, vindo das profundezas do processo. Jung mergulhou em seu próprio inconsciente sem guia, sem professor, sem garantia de que sairia ileso do processo. Ele enfrentou forças que poderiam tê-lo destruído, forças que destroem muitos que se aventuram no mesmo território, despreparados. Ele documentou cada passo da jornada com detalhes obsessivos, registrando não apenas o que aconteceu, mas como se sentiu, o que significou, o que aprendeu. O resultado é um manual para qualquer pessoa corajosa, o suficiente para empreender sua própria jornada de autodescoberta. Ele ensina que a psique possui profundezas raramente acessadas na consciência comum, que abaixo da superfície reside um vasto reino vivo, povoado por forças mais antigas e sábias que o ego, que a transformação psicológica exige morrer para quem você pensava ser, a fim de se tornar quem você realmente é. Ensina que aquilo que chamamos de loucura e aquilo que chamamos de iluminação existem num espectro contínuo, distinguindo-se não pelo conteúdo, mas pela consciência. As mesmas visões que dominam e destroem uma pessoa podem ensinar e transformar outra. A diferença reside na capacidade de manter a consciência durante a experiência, de observar o que está acontecendo sem ser completamente possuído por ela. Mais importante ainda, o Livro Vermelho ensina que o inconsciente não é um inimigo a ser suprimido ou temido, mas sim um parceiro na jornada de uma vida inteira rumo à plena humanidade. Ele possui sua própria inteligência, seus próprios propósitos e sua própria trajetória em direção à totalidade. A função do ego não é controlar o inconsciente, mas estabelecer uma relação consciente com ele, criar um diálogo entre as partes conhecidas e desconhecidas de nós mesmos. O livro permanece um enigma, um texto que resiste a uma interpretação simples. Não pode ser lido como um livro comum, absorvido uma vez e então compreendido. Ele precisa ser vivenciado, meditado e deixado agir no leitor em níveis mais profundos do que a compreensão intelectual. Diferentes passagens tornam-se relevantes em diferentes fases da vida, como se o livro se revelasse gradualmente àqueles que estão prontos para receber seus ensinamentos. Para alguns, o Livro Vermelho é simplesmente uma curiosidade histórica, uma janela interessante para a mente de um grande pensador durante um período de crise pessoal. Para outros, é algo mais, um texto sagrado no verdadeiro sentido da palavra, um guia para a jornada da alma em direção às suas próprias profundezas. A mensagem de Jung, codificada em símbolos, visões e diálogos enigmáticos, é ao mesmo tempo um aviso e um convite. Sim, existem tesouros no inconsciente, verdades que não podem ser alcançadas de nenhuma outra forma, potenciais à espera de serem descobertos. Mas a jornada é perigosa. Ela lhe custará tudo o que você pensa ser. Requer morrer para o conhecido, para renascer em algo maior, mais completo, mais plenamente vivo. Nem todos precisam fazer essa jornada. Muitos podem viver vidas plenas, sem jamais mergulhar nas profundezas. Mas para aqueles que ouvem o chamado, para aqueles que sentem que a vida que estão vivendo é pequena demais para a alma que carregam, o Livro Vermelho se apresenta como prova de que a jornada é possível, que outros já trilharam esse caminho antes e que, além da dissolução, não reside a loucura, mas a transformação. A psique possui sua própria sabedoria, sua própria trajetória rumo à plenitude. Nossa tarefa não é controlá-la, mas cooperar com ela,
participar conscientemente do processo de nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Este é o legado de Jung, oculto por um século, mas finalmente revelado. O mapa de uma jornada que todo ser humano deve eventualmente empreender. O caminho de quem pensamos ser para quem realmente somos. A descida à escuridão que leva, se formos corajosos o suficiente para completá-la. À luz de nossa própria alma integrada.